Olá, bem-vindas, bem-vindos. Hoje eu quero trazer, principalmente para quem está iniciando no yoga, uma compreensão importante da eficácia do yoga. Dentro dos estudos do yoga, do conhecimento do yoga, nós possuímos 7 corpos e 7 chakras. Os chakras a gente ouve falar muito sobre eles. Os 7 chakras principais são o Sahasrara no alto da cabeça, o Ajna entre as sobrancelhas, o Vishuddha aqui na base da garganta, o Anahata no coração, o Manipura no umbigo, o Swadhisthana nos órgãos genitais e o Muladhara no final, na extremidade da coluna, na base. Esses chakras são os primários, são os vórtices principais de energia, em que distribuem a energia por todo o nosso corpo através de chakras secundários, terciários, etc. E através de canais de energia que se distribuem por todo o nosso corpo, indo até as extremidades, até cada partícula do nosso corpo, do nosso ser. E interligado a esses chakras estão os nossos corpos sutis, os corpos inferiores e os corpos superiores. Vou começar pelos corpos superiores, eu vou colocar numa nomenclatura mais acessível, que é o corpo divino, o nosso corpo divino, a nossa essência divina, tem vários nomes dentro de várias visões espirituais, e que a gente pode chamar de divindade, e essa divindade tem uma aura, uma energia que se irradia, que é a somatória de tudo que a gente traz de bagagens evolutivas, e que a gente chama de corpo causal. Então, o corpo a divindade, o corpo causal e o santo ser crístico. Como a nossa divindade está numa estratosfera muito elevada, muito sutil, muito acelerada, ela não pode vir até aqui. Ela teria que se densificar, deixar de ser, né, para poder estar aqui. Aqui é um plano muito denso, onde nós habitamos atualmente, onde nós existimos. Habitamos nesses corpos inferiores. E então a nossa divindade fica num plano superior, vamos dizer assim, e ela fica através de um cordão de luz, um cordão que a gente chama de cordão prateado, que desce aqui pelo Sahasrara e desce até o nosso coração, onde habita, quer dizer, se distribui por todos os chakras, mas aqui no nosso coração habita o santo ser crístico, o Cristo, que ele faz o elo entre a divindade e o mundo material, é o Cristo. O santo ser crístico, que é o corpo que fica aqui, habita em nosso coração. Ele fica no centro do nosso coração como uma semente que precisa ser desabrochada, ampliada. Então, a gente precisa acordar o Cristo, ampliar para que ele retome a consciência, o domínio, o controle sobre o nosso ser. Ele é a nossa consciência. E os corpos inferiores, que são submetidos, eles existem por irradiação da nossa divindade, uma manifestação da nossa divindade, são os corpos emocional, que engloba o corpo mental, que engloba o corpo etéreo, que engloba o corpo físico. O corpo etéreo engloba o corpo físico. Então, o corpo etéreo é onde estão os chakras, os canais de energia, onde fica a nossa aura, né? A somatória da nossa existência no plano físico, ou nesse campo energético, onde ficam os registros, as memórias no nosso corpo físico e corpo etéreo, da nossa existência, dos nossos pensamentos e sentimentos. O corpo, então, emocional é o corpo mais sutil
E ele é quase simultâneo ao corpo, ele está muito próximo, e é simultâneo. Quando você emite um pensamento, um sentimento, ele já atua no corpo mental quase que simultaneamente. São corpos muito interligados. Já o corpo etéreo e corpo físico já são um corpo um pouquinho mais denso, então para sair do plano emocional e mental para esses corpos já é um pouquinho mais demorado, mas é quase que simultâneo também, mas o corpo emocional e mental é muito interligado, muito simultâneo o processo. Então, quando a gente quer entender karma, o que seria karma? Karma quer dizer literalmente ação. Então, como que eu ajo? Eu ajo em função de um sentimento, de um pensamento, nunca antes disso. Então, um sentimento é gerado, que gera um pensamento, que gera uma ação, que aí se explana no corpo, pode vir a atuar, a gerar uma ação, né? E nem sempre gera uma ação. Por exemplo, eu tenho um sentimento sobre uma pessoa, e esse sentimento pode às vezes não ser externalizado fisicamente. Por exemplo, eu tenho ódio em uma pessoa e eu quero matá-la. Eu penso isso, sinto isso, mas eu não ajo dessa forma. Eu controlo, eu limito, não deixo isso tomar ação, se tornar numa ação física, pelo menos. Ela fica no campo energético, isso vai reverberar no meu campo de energia, na minha aura, nos meus chakras, mas eu posso controlar isso na minha atitude física e paralisar meu corpo físico. Ou não, pode se tornar uma ação. Por isso que é importante essa percepção dos corpos emocional e mental, que são corpos inferiores. Esses corpos inferiores, os 4 corpos inferiores, o emocional, o mental, o etéreo e físico, eles estão dentro dos corpos materiais da gente. E enquanto a gente reencarnar, esses corpos vão existir. Enquanto a gente estiver na roda de reencarnações, que a gente chama de samsara, a gente vai estar utilizando esses corpos e quando a gente se iluminar, né, não precisar mais reencarnar, atingir o estado pleno de consciência, a gente não vai precisar mais desses corpos. Então, quando a gente desencarna, o corpo físico se desfaz e a gente permanece com os outros corpos, e quando a gente reencarna, é construído um novo corpo físico em que esses corpos são... a gente projeta um corpo físico, né? E esses corpos ficam interligados ao novo corpo físico. Então as memórias, todas as memórias emocionais, mentais, tudo que foi vivido, todos o nosso karma fica inserido nesse novo corpo. É inserido e vai voltando. Algumas coisas são lembradas, outras não. Mas aí são outros fatores que a gente tem que explanar com mais calma posteriormente. Então é importante que a gente tenha essa compreensão, porque o balanceamento do yoga, dos asanas, por exemplo, que a gente vai praticar, são exercícios físicos do yoga, os asanas são as posturas, elas são a metodologia de uma aula do yoga, dos asanas, a sequência em cima desse balanceamento entre os corpos sutis e os chakras. Eu faço um balanceamento para que eu tenha uma harmonia. Se eu fizer um exercício, por exemplo, se eu fizer um exercício que vai trabalhar só abdômen, eu vou estar trabalhando só Manipura Chakra. Então a energia vai estar sendo acelerada aí nessa região, sendo trazida fortemente para essa área e vai trazer energia de todos os chakras. Então, quando eu faço só exercício para a barriga, eu vou ficar com energia só aqui. Então, a energia vai ficar canalizada ali.
Mas não é esse o propósito. O propósito é harmonizar todos os chakras, para que você se sinta mais equilibrado, harmonizado. E se você traz energia só para um chakra, você desarmoniza. Então, é importante esse balanceamento, a distribuição de exercícios para todas as partes do corpo, para que eu tenha um final equilibrado e balanceado, energeticamente, fisicamente e também para todos os corpos inferiores. Então, esse é um fator de diferenciação dentro de outras práticas diferenciadas corporais, né? É que no yoga se visa esse balanceamento físico e energético também, dos chakras e dos corpos. Por isso, o yoga tem um efeito psicossomático também, que a gente chama, né? Dentro da visão de equilíbrio do mental e emocional. Então, esse é um fator que existem outros fatores também de harmonização do yoga, mas hoje eu vou ficar por aqui encerrando esse conhecimento hoje e vou estar passando nas outras postagens com gráficos que explanam melhor isso também para vocês estudarem. Abraços, até outra vez.